Olá, esse é o quinto vídeo da série Cultura e nós vamos falar sobre arte, né? Seria a primeira daquelas macroestruturas culturais que nós vimos no vídeo anterior e que nos são sugeridas pela obra de Hegel. Essa é uma série que trata da formação humanística e de por que ela é importante, sendo que a gente vai o tempo todo relacionar essa formação humanística com aquilo que nós concretamente entendemos como cultura, ou como erudição, ou como alguma espécie de tentativa de cultivo do espírito. A arte, ela padece de um problema muito grave atualmente, que é o fato de ter se estabelecido uma espécie de não conceito de arte, ou de um conceito de arte que é tão relativo que pode incluir qualquer coisa e, portanto, impede a gente de separar, classificar e categorizar aquilo que é e aquilo que não é arte. Esse conceito ele é muito tentador porque ele parece prometer liberdade, parece garantir liberdade para a gente fazer aquilo que a gente quiser e chamar de arte, e em um certo sentido há um discurso político-ideológico por trás que sugere que haveria alguém controlando a arte, né? Existe essa tese conspiratória, e para se evitar esse grupo elitista ou pedante que tenta manipular e controlar a arte, e que é um grupo que basicamente não existe enquanto classe social, mas existe enquanto uma estrutura teórica possível, né, que normatiza a vida dos artistas e do público também, né? Para se proteger desse monstro, dessa possível ameaça à liberdade dos artistas e também à nossa liberdade enquanto consumidores da arte, enquanto público, enquanto receptores da arte, de podermos fruir daquilo que nós quisermos. Para nos proteger disso, o conceito de arte ele é eliminado. Então nós não sabemos, quando a gente olha para alguma coisa, nós não sabemos mais se aquilo é ou não é arte. E essa impossibilidade de definir a arte, esse terreno nebuloso que é criado em torno dos conceitos de arte, de estética, de beleza. Aliás, a arte mais contemporânea vai inclusive sugerir que a beleza não é mais um critério para a arte. A gente ouve esse discurso na boca de muitos artistas. Esse discurso é extremamente deletério e ele é dos mais desinteressantes para os artistas, principalmente, que a gente pode imaginar, porque ele, no final das contas, ele representa a pura destruição da arte. Ele é puramente destrutivo, não tem como ele oferecer nada mais do que aquilo que ele tira, né? A sua exclusão de limites para uma boa definição, para uma boa categorização de arte, é a única coisa que ele, no final das contas, oferece. E nós olhamos para uma lixeira revirada ou para um prego pregado na parede e ficamos ali tentando entender qual é que pode ser o significado daquilo, ou admitindo que o artista não quis significar nada com aquilo e que nós podemos achar o que nós quisermos daquele prego pregado na parede ou uma casca de banana jogada no chão. Isso já é uma coisa que vem sendo percebida até mesmo por pessoas que não têm muito familiaridade com a discussão estética, a discussão de teoria da arte, e que vem sendo muito atacada pelos grandes filósofos que têm se dedicado à teoria estética, também pelos artistas que têm competência, têm talento, têm técnica, que desenvolveram alguma técnica e que, portanto, têm o que oferecer, são capazes de criar ainda coisas belas, coisas que merecem ser admiradas, que são passíveis de admiração. Então essa é uma questão que interessa diretamente ao artista, mas também interessa diretamente ao público, embora seja uma discussão puramente filosófica, uma discussão sobre a natureza da atividade, e que é uma discussão como puramente teórica e uma discussão abstrata sobre a natureza da coisa,
ela é uma discussão de filósofos primariamente, mas que interessa aqueles que lidam com a área que está sendo descrita. Assim como, claro, a filosofia política interessa a todos aqueles que estão envolvidos na atividade política e assim por diante. A filosofia da religião, aqueles que estão envolvidos em atividades religiosas, ao teólogo e também ao fiel, ao crente. Muito bem. O conceito clássico de arte, aquele que se desenvolveu, foi mantido por aproximadamente 2000 anos ou 2200 anos depois de Platão, é o conceito da visibilidade da beleza, da visibilidade, na verdade, do bem, está por trás ainda da beleza. Platão identifica bem e beleza, também aproxima esses conceitos de verdade e também do conceito de unidade. Isso é um pouco complicado, um pouco específico na filosofia platônica, mas o que a gente precisa saber imediatamente é que Platão vai nos dizer que tudo aquilo que tem algum bem, que tem alguma virtude, merece ser admirado e, portanto, tem em si também beleza. Quer dizer, qualquer coisa com virtude, e virtude num sentido muito amplo aqui da palavra, né? Pode ser a virtude da boa forma, a virtude da correção. Então, um triângulo, ele tem uma virtude, ele é capaz de ser entendido e admirado nas qualidades que ele em si concretiza. Então, nesse sentido muito amplo de virtude e de bem, a beleza seria uma espécie de transparência do bem e da virtude, ou uma espécie de virtude sensível, uma virtude perceptível ao intelecto, né? Uma virtude que nós conseguimos apreender. Quando a gente apreende, então, esse bem ou essa virtude, esse elemento positivo e luminoso da existência de qualquer coisa, lembrando aqui também que para Platão é bastante otimista na sua ontologia, todas as coisas têm virtude, todas as coisas são boas em si mesmas, né? Quando a gente apreende isso, a gente é atingido por um senso agradável, um reconhecimento agradável desse bem, e nós chamamos isso de beleza. Muito bem, o que a arte quer? A arte quer concretizar, ela quer trazer à tona, ou ela quer realizar, né, em algum objeto, em alguma estrutura física, visível, audível, alguma coisa assim, a beleza. Ela quer materializar a beleza, trazer a beleza do plano transcendente, do plano abstrato, para o plano concreto das coisas. E é isso que ela faz de fato. Ela nos oferece um quadro, uma escultura, uma canção, um prédio, uma dança, alguma coisa que nós podemos apreciar com os nossos sentidos e que faz alguma referência à beleza, o que é bela, porque faz também referência ao que é bom. Esse pode parecer um conceito excessivamente idealista. Ele foi criticado historicamente, embora uma parte dessa crítica ela não tenha muito valor, porque justamente parte daquele outro grupo que quer um não conceito de arte, um conceito de arte que não tem vínculo com a beleza, e que é muito comum, se popularizou muito de mais ou menos 100 anos para cá, e que a gente aqui não vai discutir especificamente, a gente pode até retornar a essa questão depois. No entanto, é preciso observar o seguinte, que a par de qualquer tese que a gente crie sócio-histórica para explicar o que aconteceu, o fato é que a humanidade ela seguiu à risca esse conceito, artistas e também aqueles que queriam consumir arte ou financiar arte de alguma maneira, os mecenas, os estados, as igrejas, né, os contratantes de alguma maneira, eles sempre desejaram exatamente isso. O ser humano tem um gosto pela beleza, ele tem um fascínio todo especial pela beleza e o ser humano quer a beleza de uma maneira muito natural. Então, talvez por isso, ou talvez porque, segundo algumas teses mais mirabolantes, conspiratórias, porque Platão talvez tenha moldado a sociedade a pensar
de uma maneira estritamente platônica por múltiplos milênios, né? No mínimo 2,5 milênios, né? Talvez seja por isso também, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas o fato é que é isso que o ser humano buscou. Estranhamente, é isso também que o ser humano busca em outras culturas que não são a cultura ocidental, por exemplo. Então, na China, na Índia ou no Japão, as pessoas não desprezam a beleza e promovem a feiura ou o mau gosto, mas elas buscam exatamente a mesma coisa de formas um pouco diferentes, parte de técnicas ou concepções um pouco diferentes. Muito bem. Aristóteles vai complementar o conceito platônico e talvez Aristóteles não seja tão importante em si mesmo porque ele não se dedicou à estética como Platão. Na verdade, os antigos eles não se dedicam muito à estética, eles gastam muito pouco tempo com definições do belo e da arte, mas Aristóteles se dedica ainda menos do que Platão a isso, mas ele é muito importante porque ele depois vai definir os conceitos, por exemplo, do São Tomás de Aquino sobre o que é a beleza, que são muito influentes, muito importantes no final da Idade Média e por um bom tempo ali dentro, pelo menos, da estrutura católica de ensino, da visão de mundo católica, né? Considerando que o mundo protestante vai tentar, em alguma medida, se afastar dos conceitos dele. Então, Aristóteles vai definir a beleza de uma forma mais intelectual que Platão, dizendo que ela está muito ligada à perfeição da forma, simetria, o equilíbrio da forma. Depois de Aristóteles, nós vamos ter poucos outros autores que vão se dedicar seriamente à estética, até que nós chegamos a Plotino, né? Quase já 400, mais de 400, aliás, anos depois de Aristóteles. Então, Plotino, que é um platônico, em certa medida, mas também é enganoso confundir o pensamento de Plotino com o de Platão, porque ele na verdade, um pensador que faz uma grande síntese da filosofia da antiguidade, então ele absorve o próprio Aristóteles, absorve outras fontes. Plotino vai tentar redefinir a beleza como algo que é eminentemente moral, algo que é uma espécie de grandeza da alma. Assim como Platão já tinha percebido que a beleza tem a ver com a virtude, tem a ver com o bem, e que o belo é uma impressão agradável que as coisas boas nos produzem, que o bem nos produz, que a virtude nos produz, Plotino vai observar ainda melhor do que Platão que aquilo que mais propriamente impacta sobre nós quando a gente pensa sobre o bem é a moralidade. Platão já tinha percebido isso, claro, porque ele vai insinuar no Fedro, por exemplo, um dos seus livros mais importantes, mais profundos também, mais interessantes, Platão iria insinuar que a maior beleza que já existiu, talvez, seja a beleza das almas sábias, em uma referência indireta, mas não muito misteriosa e secreta, a Sócrates. Em outras partes também nós temos a impressão, né, no banquete, que a grande beleza já vista no mundo pode ser a alma de Sócrates, que nós sabemos que não era fisicamente muito belo. Então, os filósofos eles já percebiam que existe uma beleza da aparência ou uma beleza física que não é uma beleza ilusória ou ilegítima, como algumas pessoas acreditam, e reputam a Platão essas ideias, mas que é uma beleza da forma física. E mais importante do que ela, naturalmente, é a beleza do comportamento, a beleza do sentimento, a beleza da alma ou a beleza do intelecto. São as belezas espirituais, por assim dizer. Ela é uma beleza mais profunda porque ela reflete melhor aquilo que é o bem. Uma boa forma é boa, mas um bom coração é melhor do que a boa forma, ou que a boa aparência. Plotino vai levar ao máximo essa ideia e vai dizer para nós justamente que a beleza maior ela é a justiça e a temperança, ou a sofrosine,
que é um termo que os gregos usavam para boa medida, para a moderação, para o caminho do meio, digamos assim. Plotino também vai dar um significado bastante ontológico, né? Quer dizer, da estrutura do ser para aquilo que nós chamamos de beleza. Ele vai dizer que as coisas mais espirituais, elas estão mais próximas da sua natureza verdadeira ou daquele uno divino, daquela mente suprema, digamos assim, que é a fonte de todas as coisas. Por estarem mais próximas dessa natureza verdadeira, as coisas mentais, espirituais ou intelectuais, elas são também proporcionalmente mais belas. Por outro lado, aquilo que mais se afasta da forma intelectual ou da estrutura espiritual da realidade, né, das formas platônicas, das ideias e também de uma espécie de luz espiritual que é o pensamento, a mente, ou conforme a gente queira chamar, né, na tradução moderna. Quanto mais a gente se afasta disso e mais caminha para o amorfo ou para coisas sem sentido, sem regramento, sem leis estruturantes, mas a gente vai ter desprazer com essas não formas, com essa carência de forma, com essa carência de significação, com essa carência às vezes até de moralidade, de um conteúdo moral da coisa, e nós vamos identificar essas coisas como feias. Bom, então isso foi quanto ao conceito mais clássico de arte e de beleza na Grécia, principalmente, ou no pensamento grego. E no próximo vídeo nós vamos falar da evolução do pensamento grego para o pensamento cristão no tocante à arte e à beleza, enfatizando os trabalhos de Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, principalmente. E por fim nós vamos falar um pouco da guinada para a subjetividade no conceito moderno de arte e de beleza, de como isso afetou a nossa compreensão do que é arte e de como isso é importante para uma concepção cultural mais ampla, para a nossa instrução e para o nosso cultivo pessoal, inclusive para a nossa fruição da arte. Até mais!